A protagonista coloca a mão no peito e pensa no porquê está com a sensação de estar se afogando. Eu me senti envergonhada sem perceber esta situação, na qual estive prestes a morrer em várias ocasiões para em seguida ser presa como uma criminosa. Bastou algumas palavras que denotam preocupação para meu coração se sentir comovido. Mudando de assunto, a mulher pergunta se Derek, o Duque e Reynolds estão bem. Derek responde que Reynolds saiu para buscar o mago que fez a besta porque eles têm que demonstrar o efeito mágico que ela tem. Penélope então se desculpa por deixar as coisas mais complicadas e pensa que talvez essa seja sua oportunidade. Afinal, até que apareça a verdadeira princesa Yvonne, os membros Eckhart haviam protegido a Penélope. Se este é o episódio principal, vou entregar as evidências a Derek. Isso pode ser uma solução. Com urgência, a prota fala. Isso é claramente uma conspiração. Há uma maneira de resolver isso, para ser honesta para mim. Nesse momento, Derek interrompe a mulher e com seriedade fala. Penélope Eckhart, há mais de 6 testemunhas que foram acertadas pela besta que você disparou. Penélope olha surpresa para a declaração do homem e ele continua a falar. Ou seja, na festa de chá que você participou no dia do incidente, você ameaçou as mulheres com uma besta e disse que as deixaria idiotas. Penélope olha novamente surpresa e pensa que o rumor já se espalhou. O mais velho dos Eckhart continua com sua explicação. No palácio foi encontrado magia que causa dano ao cérebro e perda de memória. No entanto, o Barão Tullet, noivo da Condessa Kellen, foi atingido pela magia e realmente perdeu a memória. Ele é parente do Allen, o pai da rainha. Inclusive, estão procurando a deusa da caça de cabelo rosa escuro. Segurando a barra da cela, a mulher pensa. O que está acontecendo? Então o noivo da Kellen está entre os assassinos. Nem tenho ideia de que lado estão o Conde Kellen e o Barão Tullet, mas se é assim, então o Conde Allen é quem atacou o Calisto. Agora entendo como as coisas aconteceram. Voltando a Derek com frieza, ele fala. Não entendo porque você disse algo diferente do que aconteceu. Agora, diga-me se ficou louca e disparou contra os nobres. É algo que devo tomar conta. A protagonista fica abalada com as palavras de Derek. Seu olhar se torna vazio perante tal acusação. Olhando para o homem com o semblante hostil, ela reflete. Pensei que ele ia me pedir que explicasse minha versão da história. Agora, nesta situação, o desgosto de ser incriminada injustamente parece menos desagradável. Realmente acreditei que este acontecimento mudaria de forma notória o curso passado, no entanto, as palavras de Derek me deixam chateada. Parece que ele simplesmente acreditou no que os aristocratas disseram. É claro, usei a besta, mas para atirar em assassinos, não nos nobres. Penélope finalmente abre a boca e fala. Por algum motivo você não considerou que talvez fiz isso em legítima defesa. Derek responde dizendo que um visconde que havia desmaiado acordou e deu um testemunho dizendo que eles estavam enfrentando um urso quando sentiram uma presença e do nada a princesa Eckhart apareceu e os atacou com sua besta para poder roubar a presa. Inconformada, a prota pergunta, ele disse isso. E o jovem Eckhart diz que ele também disse que até o urso enlouqueceu e não tiveram tempo para escapar. Com nervosismo, Penélope pergunta se Derek acredita que isso é verdade. Ela então pensa, como isso pode ter sentido? Sem a ajuda do sistema, como poderia uma simples jovem atacar tantas pessoas sozinhas? Voltando a Derek com firmeza, ele diz, não é importante se eu acredito ou não. O maior problema é que alguns dizem que você estava tentando assassinar a Sua Alteza. Há rumores de que todas as testemunhas tenham sido eliminadas. Penélope então fala. Assassinar. O que eu ganharia matando Sua Alteza? Derek diz que alguém está se aproveitando da comoção para atacar os Eckhart e por isso espalhou esse rumor. A protagonista então pensa que na medida que o tempo passa, o foco da conversa vai se desviando gradualmente. Ela então fala com urgência. Irmão, em primeiro lugar, o assassino não era eu e sim esse grupo. O urso era minha presa. Sua Alteza que passava por ali me ajudou com as dificuldades e decapitou o urso. Pense bem, como eu poderia derrubar tanta gente sozinha? Me surpreende que haja alguém que acredite nessas bobagens. A verdade será revelada quando investigar. Derek novamente interrompe a mulher e diz. A verdade é para os aristocratas e o urso.
claro, se alguma vez tiver usado a besta. Penélope olha chocada ouvindo as palavras de Derek que segue a falar. O príncipe que seria o único para te defender se encontra em estado de perigo devido ao veneno. Confusa a prota pergunta, veneno? Ela então lembra de Calisto segurando sua mão quando ela tentava cortar o cabelo com a adaga. Penélope então percebe que o homem sabia que havia veneno na arma. Desesperada, ela pensa em como o príncipe foi extraordinário, mas logo ela percebe que se ele foi acertado pela adaga, logo foi envenenado. Penélope fala, então Sua Alteza, mas logo as palavras morrem em sua boca e seu olhar muda para choque e desespero quando ela vê como Derek a encara com frieza e hostilidade. A mulher então pensa, só agora me dei conta, você não tem fé alguma em mim. O jovem Eckhart então abre a boca e diz, se tudo foi uma brincadeira de alguma maneira, podemos consertar isso. Penélope recua com as palavras do homem e pensa, em outras palavras, não dá para fazer mais nada, eu nem sabia disso. Estou profundamente agradecida por ele ter vindo à prisão e não ter me dado as costas, afinal, estava pensando em entregar. A única prova, a prota então fala. Derek, não importa o que eu diga, você não acreditará em mim. Mesmo se o que as pessoas digam seja verdade ou não, você nem pensa em confirmar. O homem então diz, Penélope, é melhor terminar isso rápido, antes que os rumores se espalhem mais, assim sairia daqui imediatamente, ao invés de prolongar. Nesse momento Derek é interrompido pela mulher falando alto. Não, suponho que seria mais fácil e conveniente enfrentar isso se apenas me incriminam. Derek tenta falar algo, mas a mulher segue a falar. Por acaso todo mundo não sabe que essa cadela louca é uma menina desgraçada e miserável incapaz de fazer algo por si mesma? Independente dos feitos, se eu me torno a pior lixeira e jogam um pouco de dinheiro, todos pensam dessa forma, por isso vou seguir adiante. Derek se surpreende com as palavras da mulher e diz, ei, cuidado com a língua. Por culpa de alguém as coisas continuam assim e você só fica tagarelando. Penélope interrompe o homem e determinada fala. É você quem está dizendo bobagens, não eu. Derek fica surpreso com as palavras da mulher. Sua favorabilidade começa a descer e em choque ele pergunta, como?